Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva. Que Deus abençoe todos vocês, grande e poderosamente. Não deixa de compartilhar já esse vídeo com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Chama mais pessoas para estar nos acompanhando com a Bíblia viva. Estamos num livro tremendo, que é o livro de Romanos. Um dos livros que eu acho o livro melhor estruturado da Bíblia. E, gente, esse livro ele é tremendo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina tantas coisas. E hoje nós vamos entrar em um bloco de 3 capítulos. E entramos em uma das partes mais profundas, eu acho, da carta aos Romanos. Romanos 7 a 9. Esses capítulos tratam de, primeiramente, a luta interior do ser humano. Segundo, a liberdade do espírito. Terceiro, a soberania de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, gente, ele deixa de falar apenas de justificação e ele entra no campo da batalha espiritual e também da eleição divina. Escreve aí, eleição divina. Este é o texto que exige maturidade, pessoal, mas será explicado de forma clara e muito aplicável. Então, abre grande seus ouvidos, elimina toda distração e vamos orar para iniciar essa palavra. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado por mais esse momento com a Bíblia viva, Pai. No nome de Jesus te pedimos, Senhor, que abra nosso entendimento para compreender a luta entre a carne e o espírito. Que não apenas nós entendamos a doutrina, Pai, mas que nós possamos experimentar a liberdade. Que Tua palavra penetre o mais profundo da nossa alma. Pedimos ao Espírito Santo de Deus, o convidado principal, que nos dê discernimento e entendimento. Nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, Romanos 7 fala da luta interior. O versículo-chave está em Romanos 7:19, que fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Palavra-chave: conflito. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele revela algo real. O cristão enfrenta batalha interior. Pegou? A lei mostra o pecado, mas não tem poder para libertar. Entenderam? Outro versículo essencial aqui é Romanos 7:24, que fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta vem logo depois em Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus é revelado aqui como libertador do conflito da carne. Amém, pessoal? E a aplicação para hoje que nós podemos tirar desse capítulo 7 é que a luta não significa ausência da fé, pessoal. Significa que ainda nós estamos em processo. Pegou a chave? Romanos 8 fala de vida no Espírito. Esse é um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. Pode escrever aí. Esse é um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. Romanos 8. Versículo-chave em Romanos 8:1 que fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Palavra-chave: liberdade, freedom. Condenação é sentença. Pessoal, em Cristo, essa sentença já foi anulada, entendeu? Um outro versículo central aqui é Romanos 8:11, que fala: o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós. Aleluia!
Isso significa que não vivemos por esforço, vivemos pelo Espírito. Escreve no comentário: eu não vivo por esforço, eu vivo pelo Espírito. Amém? E ainda, Romanos 8:28 confirma: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Irmãos, não diz que tudo é bom, diz que Deus transforma tudo. Pegou a chave. Jesus é revelado aqui como Filho glorificado e intercessor. Está em Romanos 8:34. E a aplicação desse capítulo 8 é que nossa identidade não é definida pela culpa, mas é definida pela adoção. Adoção. A minha identidade é definida pela adoção. Escreve no comentário. Romanos 9, capítulo 9, fala da soberania de Deus. Aqui Paulo trata da eleição e do plano eterno. Versículo-chave está em Romanos 9:15, que fala: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Palavra-chave: soberania. Soberania significa Deus governa acima da lógica humana. Eita glória! Irmãos, não é injustiça, é autoridade divina. E o outro versículo está em Romanos 9:16, que fala: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus. Tá pegando? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus. Irmão, Jesus é revelado aqui como centro do plano redentor. Eita! E a aplicação desse capítulo é que confiança não está no controle humano, está no propósito eterno de Deus. Amém? Vamos para a nossa leitura do capítulo de Romanos 7. Aleluia! A analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois, falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada para a lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri.
E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo é bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me à morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aleluia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu sou, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu propósito, o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como já espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Romanos capítulo 9, Paulo e a incredulidade dos judeus. Perdão. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são as patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois? A justiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. A soberania de Deus. Tu, porém, me dirás: de que queixa ele ainda? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer o vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição,
a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Aleluia. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decore de fé, Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém? Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Que tremendo são esses blocos. Gente, eu falei, esses capítulos são... Perdão, desculpa, gente. Essa tosse ainda não terminou. Mas glória a Deus. Irmãos, como eu falei no início, hoje entramos em uma das partes mais profundas da carta aos Romanos. É tremendo, poderoso. Inclusive aqui tem o meu versículo favorito, que está lá no livro de Romanos 8:37, que fala que em Cristo eu já sou mais do que vencedora. E pode escrever no comentário: em Cristo eu sou mais que vencedor ou vencedora, dependendo de quem você é. Irmãos, primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a vida cristã envolve batalha interior. Segundo, nós aprendemos que o Espírito é a nossa força. Aleluia. Terceiro, nós aprendemos que não há condenação em Cristo. Oh, glória. Quarto, aprendemos que Deus é soberano sobre a história. Eita, aleluia. E por quinto, nós aprendemos que nossa salvação faz parte de um plano eterno. Como não exaltar esse Deus grandão, gente? A Gólida Celeste hoje é que a luta, irmãos, a luta prova que você está vivo no Espírito, mas a vitória já foi garantida por Cristo, entendeu? Toda luta que eu passei provou que eu estou ainda vivo no Espírito, viva no Espírito, mas a vitória já foi garantida por Cristo Jesus, porque em Cristo eu já sou mais que vencedora. Irmãos, agradece a Deus, glorifica a Deus, exalta ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Louvado sejas tu, Senhor. Exaltado sejas teu santo nome, Pai. Senhor, tu conheces nossas lutas internas, as batalhas espirituais que nós travamos. Senhor, tu conheces as batalhas invisíveis. Obrigado porque não há condenação. A tua palavra mesmo acabou de falar que não há condenação por aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado porque o Espírito habita em nós. Ensina-nos, Senhor, a confiar na tua soberania. Quando não entendermos nada, Pai, que nós possamos confiar mesmo sem entender.
Que nós não sejamos dominados pela culpa, nem pelo medo, mas que possamos viver como filhos e filhas adotados, livres, seguros e amados. Amém? Nós oramos em nome de Jesus. Escreve no comentário que nós possamos viver como filhos ou filhas adotados, adotadas, livres, seguros ou seguras, amados ou amadas. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Não deixa de compartilhar, deixar sua curtida, me segue e toca no sininho para receber as notificações. E amanhã vamos caminhar com mais um bloco de 3 capítulos, de 10 a 12, que vai ser um capítulo tremenda também, gente. Vai ser, um dos capítulos onde Paulo vai falar da luta interior, da vida, esse é o que nós falamos hoje, luta interior, vida no Espírito, soberania de Deus. E nos próximos capítulos, que vai ser 10, 11 e 12, vai marcar a transição da doutrina para a prática, né? Aí vamos poder colocar as coisas em prática, gente. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.